vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu e o Félix estamos aqui, ele tá louquinho para aparecer, né, filho? Para conversar com vocês sobre o Labirinto dos Espíritos, o livro que encerra a série, a saga da vida dos Semperi, da família Semperi, sempre ligada aos livros. Coisa mais linda, mais encantadora que quem ama a leitura pode fazer, tá? Eu terminei essa madrugada o livro com muita emoção, com lágrimas nos olhos, devido a revelações que são feitas no final do livro, e ao mesmo tempo com lágrimas nos olhos por estar terminando, porque eu queria mais. Vale a pena. Aguardem aí. Pessoal, eu preciso conversar com vocês o seguinte, para falar de O Labirinto dos Espíritos, este calhamaço que eu praticamente rabisquei inteiro, eu gostaria de dizer o seguinte, para você ler esse livro, você pode até ler ele individualmente, mas por favor, leia pelo menos A Sombra do Vento antes, porque eles se encadeiam, as histórias se misturam, é uma delícia de ler, é uma delícia. Eu já tive aqui falando da saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, já tive aqui falando um a um dos livros, que são, o primeiro de todos, A Sombra do Vento. Só esse título, gente, já é suficiente para fazer você pensar, não é mesmo? Olha, eu tô sem palavras para agradecer ao Zafon por ter nos deixado essa série maravilhosa de livros que nos faz pensar, que nos faz aprender, que nos faz ter vontade de conhecer Barcelona. A maneira com que ele descreve os bairros, os locais, você se sente lá dentro, não sei explicar. Eu me sentia em Barcelona, eu nunca estive lá, eu me sentia lá. E mais do que nunca, eu tenho vontade de ir agora. Se Deus quiser, quando tudo isso passar, irei. Eu quero... Inclusive dizem que eles têm um tour, né, que eles fazem baseado nos livros. Gente, eu não posso perder isso, porque eu tô apaixonada por esses livros. O segundo é O Jogo do Anjo. Bom, esqueci de falar que o primeiro se passa em 1945, a Barcelona pós-guerra. O segundo se passa nos anos 20, ele dá uma retrocedida para que você entenda algumas coisas que acontecem no Cemitério dos Livros Esquecidos, tá? E para que você conheça mais alguns autores, tá? Porque é todo permeado de autores meio que desconhecidos. Todos esses 4 livros você vai encontrar isso. O terceiro livro, O Prisioneiro do Céu, na minha opinião, o livro mais triste dos 3. Eu achei muito triste, eu chorei muito lendo, porque você meio que se apaixona pelos personagens, você quer ver o bem de cada um, você entra na história. Vamos agora à história de O Labirinto dos Espíritos. Gente, esse livro, ele já começa na livraria Semperi, nos anos 50, tá? O Daniel, que é o filho do Sr. Semperi, já está casado com a Bia, que é o grande amor da vida dele, e eles continuam naquela vida deles, da livraria, sabe? Tudo normal. Neste livro é introduzida uma nova personagem chamada Alicia Gris, que ela é uma espécie de... A gente não sabe exatamente qual a profissão dela, meio que uma espiã, sabe? Alguém que quer solucionar casos, meio que uma detetive, digamos assim. E ela é muito esperta, adorei a personagem dela. Esqueci de falar que os meus personagens favoritos de toda a saga são a Isabela, que vem a ser a mãe do Daniel Semperi, que ela é uma fofa, gente, uma gracinha, tão interessada em leitura, querendo escrever, é de uma vivacidade, de um entusiasmo pela vida inigualável, personagem maravilhosa. E a Alicia, que aparece agora neste último livro, também é um pouco assim, mas de outra forma. Ela quer
ela luta pela justiça, sabe? Pelo bem. Sabe aquele personagem inesquecível? É bem ela, as duas, na verdade. Conforme vai se desenrolando a história, a Alicia acaba encontrando o Daniel. Não há envolvimento romântico, não, nada disso. Na verdade, ela acaba descobrindo coisas acerca da mãe dele. E ela fica num dilema muito grande, se conta para ele ou não. E ela acaba se envolvendo com a família Sempery. E ela se vê, ela fala assim, esta é a vida que eu queria ter tido e não tenho. No fundo, ela tem um pouco até de inveja da Bia, porque ela fala que aquela era a vida que ela queria para ela. Mas o destino, a guerra, acabou fazendo com que ela tomasse um outro rumo na vida, porque ela tem um ferimento de guerra. Uma bomba explodiu próximo a ela e afetou o quadril dela quando ela ainda era uma criança. E quem vai salvá-la? Fermín Romero de Torres, que vem a ser um personagem divino desta obra. Ele aparece também em todos os livros. Essa obra maravilhosa. Esse rapaz, ele é encantador e ao mesmo tempo ele é muito engraçado. Ele fala coisas inusitadas e ao mesmo tempo filosóficas. Enfim, ele é tudo. Ele é um salvador, ele ajuda o Daniel, ele ajuda a Alicia. Ele salva a Alicia da morte 2 vezes, para vocês terem uma ideia, no desenrolar da história, quando pequena. E aonde ela vai se alojar depois de ter acontecido esse acidente com ela, que o Fermín acaba não conseguindo encontrá-la mais por um tempo. No cemitério dos livros esquecidos. Só que ela era muito criança. Depois isso passa, ela é levada para orfanatos, né? Logo após a guerra, e ela esquece. Anos depois, ela retorna ao cemitério dos livros esquecidos e começa a se lembrar. Ai, gente, é tudo, vocês precisam ler, eu não posso contar a história toda aqui. Só sei que ela será a pessoa que vai, como eu direi, ela vai juntar pra gente as 4 histórias, tá? As 3 histórias anteriores e essa 4ª é para unir todas e desatar os nós e nos mostrar o porquê das coisas. E também os vilões que foram aparecendo, né, em todas as histórias, o que vai acontecer com eles, sabe? E ela sendo uma justiceira. Gente, olha, vocês não devem perder. Por favor, não percam, não deixem de ler essa série. Para quem ama livros, é uma série inesquecível, maravilhosa. E ainda no final, quase no fim do Labirinto dos Espíritos, eu tive uma surpresa. Porque além do nosso querido Zafón descrever Barcelona com uma maestria incrível, ele também descreve Paris. Paris, aquele bairro dos intelectuais, sabe? O bairro Saint-Germain. Ele descreve os locais. Ai, gente, é tudo. Embora foi bem rapidinho, mas assim, eu gostei muito, porque ele é muito minucioso e você se sente no lugar, tá? Então, mais uma vez, eu e o Félix estamos aqui recomendando muito essa saga, que vocês não deixem de ler. Ela vai de 1920, né, mais ou menos, porque o segundo livro se passa lá, até 1970, quase 80. Então, é uma história de vida da família Sempery e de todos que os rodeiam, principalmente o cemitério dos livros esquecidos, tá? Não deixem de ler. É assim que eu termino esse nosso projeto de leitura dessa série de livros incríveis, tá? A gente vai continuar no Lendo Zafón, nós vamos ler tudo que já foi publicado dele, né? Infelizmente ele nos deixou no ano passado, foi para o andar de cima, foi escrever por lá, tenho certeza, e a gente vai continuar lendo. A gente já está começando a trilogia da Névoa, que são 3 livros dele, tá?
peraí, não é O Prisioneiro, eu sempre confundo, é O Príncipe da Névoa, depois O Palácio da Meia-Noite, Luzes de Setembro, e depois nós vamos ler Marina, que eu já li, vai ser uma releitura para mim, que é um livro à parte. Eu ouvi dizer que a família parece que encontrou uns escritos dele. Parece que tá para sair mais um livro dele agora em 2021. Tomara, estou torcendo muito que saia mesmo, porque dá muita pena de ele ter deixado tão pouco, né? Ou muito ao mesmo tempo, porque só essa saga aqui para mim é tudo. Tá certo, gente? Obrigada a todos que assistiram, que acompanharam. Obrigada ao grupo de leitura, que se tornou um grupo de amigos, que comentam, que estão sempre nas lives. Aliás, a gente vai ter um bate-papo sobre esse livro, só entre nós do grupo, né? Espero que todos compareçam, tá certo? Um beijo a todos, obrigada, tchau!